declaro aberta a presente sessão solene e extraordinária em homenagem aos contadores de entrega da Medalha do Mérito Legislativo Pedro Ludovico Teixeira e do certificado do Mérito Legislativo, conforme requerimento de minha autoria, deputado estadual, delegado Eduardo Prado. Nesse instante, ouviremos a execução do hino nacional brasileiro. Comentar aqui, primeiro, agradecer a Deus, né, por nós estarmos aqui hoje, comemorando, né, o Dia dos Contadores, comemorando aqui a atividade de vocês, que muito nos honra no estado de Goiás. Quero agradecer aqui a presença, homenageado com a medalha Mérito Legislativo, Pedro Ludovico Teixeira, Carlos Roberto Fernandes, está aqui do nosso lado. Agradecer ao presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Goiás, Sucena Silvia Umel. Agradecer também ao presidente do Cicobi Crediadag, Renato Moreira da Silva, presidente do Sindicato dos Contabilistas do Estado de Goiás, Everaldo Ribeiro da Cunha. Quero agradecer também a presença do presidente do SESCOM Goiás, Edson Cândido Pinto, vice-presidente de Desenvolvimento Profissional do Conselho Regional de Contabilidade de Goiás, Valdir Mendonça Alves. Agradecer também, que vai ser homenageado aqui, o secretário municipal de Finanças, Vinícius Henrique Pires Alves, também, né, pela presença aqui também. Levo nossos cumprimentos ao prefeito Rogério Cruz. Agora eu vou licenciar aqui da mesa para que a gente possa fazer o nosso discurso. Boa noite a todos e a todas. Eu quero primeiro agradecer a presença de todos aqui na nossa nova casa, na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Agradecer aos familiares aqui presentes, agradecer a todos os homenageados, as pessoas, as autoridades aqui, dizer que é uma honra para mim e para a minha equipe poder, né, fazer essa sessão extraordinária de reconhecimento da atividade dos contadores no nosso Estado. Há muito tempo nós queríamos já fazer, em virtude da pandemia, não conseguimos. Dia 22 de setembro, nós comemoramos o Dia do Contador, se eu não estiver errado da data, né, e nós não poderíamos fazer em virtude da questão do período eleitoral. Então, nós propusemos essa homenagem a vocês, porque nós sabemos, né, da importância dos contadores no cenário, tanto do mercado privado, assim como também os contadores públicos. A gente... sou o presidente da Comissão de Segurança Pública, sou vice-presidente da Comissão de Direito do Consumidor, fui durante 4 anos delegado titular da DECOM do Estado de Goiás, da Delegacia do Consumidor. Tenho uma grande amplitude de ações,
né, dentro do conhecimento do direito do consumidor, e nós sabemos da importância de vocês na segurança jurídica, econômica de empresas privadas, assim também como empresa pública também do serviço público. Então, é mais do que justo nós fazermos essa homenagem a vocês, nós que homenageamos várias categorias, e acredito eu que os contadores, às vezes, são esquecidos, né, e só são lembrados nesse momento agora, né, que nós temos que ir lá declarar o imposto de renda. Aí todo mundo, né, faz aquela menção e quer valorizar os nossos contadores. Mas, para mim, é uma honra tê-los aqui. E eu fiz aqui umas breves palavras, aqui, rascunhei, queria só compartilhar com vocês, né. Boa noite, senhores e senhoras, contadores. É um prazer e orgulho poder oferecer essa justa homenagem a esses profissionais ímpares que colaboram com o exercício fiscal, tributário, econômico, dentro do âmbito privado, assim como também público do Estado de Goiás. Como parlamentar que examina com lupa todas as proposições, todos os projetos de lei que versam sobre a temática contábil, me sinto na obrigação de valorizar e demonstrar a todos os goianos a importância da profissão ou contador para o bom funcionamento econômico do Estado de Goiás e para o devido emprego dos tributos dos cidadãos, para que eles sejam aplicados corretamente, assim como também para que as empresas tenham a sua atividade feita de uma forma correta. Na minha família, eu tenho 11 contadores. E os 11 contadores na minha família, contei um por um hoje. Disse para eles que estariam aqui, só que dos 11, 9 não poderiam vir, que estavam viajando, e todos já foram homenageados na casa. E quando é homenageado, a gente não pode homenagear novamente. Mas para vocês verem a importância, dentro do contexto familiar, a importância de vocês. Dentro da minha família, eu tenho 11 contadores. E eu digo que, quando vereador de Goiânia, eu apresentei um projeto para que as escolas tivessem a noção econômica de contabilidade ou de questão de direito econômico, porque é importantíssima essa noção. Quando eu fui prestar o concurso de TTE do Fisco, eu fiz contabilidade básica fácil, né? E o tanto que eu apanhei da contabilidade no concurso, que aí eu falei assim, rapaz, eu sempre vou valorizar os contadores, porque eu fui fazer direito na Universidade Federal, e todos os concursos que tinha contabilidade eu sofria muito, né? Então eu não tinha o dom da contabilidade, então tinha o tal de restos a pagar, tinha algumas situações ali que eu me perdia totalmente, e eu digo que realmente a atividade de vocês ela tem uma maestria gigantesca, né? É uma arte, né? A contabilidade é uma arte. Então, eu fico muito feliz de ter ali na minha família esses, né, guerreiros da contabilidade, os contadores. Então, ignorar os princípios constitucionais dentro do serviço público, assim como também os princípios da eficiência que a gente aplica na vida privada, ela é fundamental para o bom alvito da economia do Estado. E por isso que é o caminho, né, inconciliável aqui do direito parlamentar e do dever parlamentar, a gente sempre propor aqui os projetos que estão de acordo com os interesses da contabilidade e também do cenário econômico. Desse modo, a ciência, a hora humana, a hora exata, que é a contabilidade, deve ser um dos primeiros instrumentos a serem dominados por aqueles que pretendem fazer um trabalho condizente com o cargo público que ocupam e também dentro do mercado privado, de maneira a garantir que a sociedade verdadeiramente caminhe rumo à diminuição das desigualdades sociais. Eu estava fazendo um paralelo ali agora, dizendo que eu fiz um estudo esses dias que um dos grandes problemas de divórcio, separação de familiar é a questão econômica. Não sei se vocês sabem disso. É um dos grandes motivos de crise familiar, né, a questão de economia. Então, eu estava fazendo uma análise que, quando eu vereador, depois aqui deputado, a importância que nós teríamos de vocês dar, né, a questão econômica, essas noções de contabilidade, até para que aplicasse dentro das nossas famílias. Né, e eu estava fazendo esse estudo e vi que o despreparo a gente com números, que vocês têm habilidade gigantesca, geram até desconforto dentro da programação familiar. E as pessoas, às vezes, por causa de falta de conhecimento, acaba que tem esse despreparo e isso atinge, inclusive, as famílias, da importância que a gente tem. Então, eu estava falando com o meu contador esses dias, o Enio, lá de Hidrolândia, amigo meu, eu falei, Enio, eu estou quase passando minha economia toda para você, porque eu não consigo mexer com números. E ele falou, rapaz, e realmente é importante, né, a gente ter essa noção. Então, é algo que realmente faz parte da nossa sociedade. Portanto, reforço ao prestar essa homenagem a esses profissionais que muito contribuem para a atividade parlamentar, de fiscalizar,
dar o socorro à atividade privada, de incentivar, fazer o planejamento dentro do direito trabalhista, enfim, todas as nuances dentro do setor privado e setor público. Valorizar a ferramenta, essa profissão, como uma ferramenta eficiente para o cidadão goiano exercer a plenitude dos seus direitos. Então, desse modo, eu peço que receba os meus agradecimentos da Casa, da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, pelo excelente trabalho que desenvolve em favor da economia do Estado de Goiás. A gente sabe que, se não fosse vocês, principalmente no momento de pandemia, em que empresas passaram dificuldades, e até assim, tantas as empresas privadas como o setor público, o que seríamos de nós, a economia, se não tivesse vocês, no momento de desespero, de empresários, de gestores, e vocês estão ali sempre aptos a ajudar, a socorrer, a fazer dentro da legalidade, analisando dentro do direito também, o socorro fiscal para essas empresas. Então, é mais do que justo nós valorizarmos vocês. Enquanto aqui estiver como deputado estadual, pode ter certeza aqui que estarei aqui sendo uma voz ativa, defendendo a contabilidade, seja dentro do aspecto privado, dentro das empresas do setor privado, assim como a contabilidade pública, porque cada um dentro do seu diapasão e das suas funções tem uma grande importância para alavancar a economia do Estado de Goiás. Então, eu quero, mais uma vez, reforçar a importância de vocês, e nada mais do que justo nós aqui abrimos a nossa casa, junto com a nossa equipe, com o cerimonial, com os nossos policiais legislativos, para render homenagem a quem deve ser rendida a homenagem. Então, eu peço a Deus para que abençoe a vida de vocês, dos seus familiares, e eu quero dizer que viva a contabilidade, viva os contadores do nosso Estado. Deus abençoe, obrigado pela oportunidade, parabéns por vocês. Nesse momento, procederemos à entrega da medalha Pedro Ludovico Teixeira ao senhor Carlos Roberto Fernandes, em reconhecimento pelos relevantes serviços prestados ao Estado de Goiás. Natural de Brasília, ele que é contador-geral do Estado de Goiás entre 2015 e 2016, responsável por implantar o atual sistema de contabilidade do Estado de Goiás, responsável por implantar as normas brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público, em atendimento às determinações da Secretaria do Tesouro Nacional, responsável também pela implementação da sistemática da Conta Única do Estado de Goiás em atendimento à Lei 4.320 de 64, autor de projetos que valorizou os contadores do Poder Executivo. Ele é responsável pela capacitação também dos contadores do Poder Executivo do Estado de Goiás. Então, quero aqui fazer a homenagem, já estava prevista aqui, para que nós entreguemos aqui a medalha pelo Ludovico ao nosso amigo Carlos Roberto Fernandes. Em homenagem aos contadores, procederemos à entrega do certificado do mérito legislativo aos homenageados dessa sessão, pro reconhecimento pelos relevantes serviços prestados ao Estado de Goiás. Passo a palavra
ao mestre de cerimônia Sandro, um dos melhores do Brasil, para fazer a chamada nominal dos homenageados. Boa noite a todos. Convidamos para receber o certificado do mérito legislativo das mãos do nobre deputado, delegado Eduardo Prado, os homenageados. Presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Goiás, Sucena Silvia Rummel. Presidente do Cicobi Crediag, Renato Moreira da Silva. Presidente do Sindicato dos Contabilistas do Estado de Goiás, Everaldo Ribeiro da Cunha. Presidente do Sescom Goiás, Edson Cândido Pinto. Vice-presidente de Desenvolvimento Profissional do Conselho Regional de Contabilidade de Goiás, Valdir Mendonça Alves. Adilson Oliveira Silva. Admilson Clemente da Silva. Adilson Pereira da Silva. Alex Divino Vieira. Altamiro Cardoso. Ana Cláudia Gonçalves Pérez. Ana Maria Gonçalves de Souza. Andréia Regina de Sá. Ângela Maria da Silva. Arnaldo Soares Moreira. Brasilino José Ferreira Neto. Carlos Alberto Rodrigues Sales. Carlos Henrique Dias Mendes. Carlos Pereira da Silva. Cássius Pimenta Rodrigues. Charles Alexandro Teixeira. Cleiton Roque Costa. Cosmo Cavalcante Xavier de Souza. Cristina Alves Cordeiro Azevedo. Daniela Moraes de Melo Belisário.
Danilo Invernizzi Rodrigues Neves. Deuscar Correia. Diogo Teles Dutra. Duane Queiroz da Cunha Parreira. Éder Gomes Fleury. Ediluldes Vieira de Freitas Pita. Edjânio Godoy Botelho. Eli de Souza Nascimento. Elianderson Gomes Fleury. Eliane Martins da Silva. Eliene Mendes de Oliveira Feitosa. Eliomar José de Aguiar. Elione Cipriano da Silva. Epitácio José Teixeira. Érica Moreira Castilho. Eurípedes Barçanufo de Carvalho. Fabian Rodrigues Leite. Fábio Gilney Nagel Sotti. Fernando Ferreira Neves Júnior. Fernando Marques Ferreira. Fernando Nunes França. Francisco Canindé Lopes. Francisco de Assis de Lima. Gilberto Vinhais Dutra Júnior.
Gilvanor Alves Pereira. Giselda da Cunha Pereira. Guilherme Pereira da Silva. Hélio Humberto Lopes. Hélio José de Almeida. Henrique Ricardo Batista. Hugo Moreira de Oliveira. Ilírio José Reque. Irani Oliveira de Melo. Ismênia Vieira Marengão. Itamar Busanelli dos Santos. Ivan Carlos de Lima. Ivan Darley de Oliveira Souza. Jabes Cordeiro Souto Rodrigues.
Gediel Teixeira Mendes. Jonathan Wallenberg Aronovic. Jonathan Batista de Assis. João Antônio de Camargo Neto. Joaquim Calixto de Carvalho Neto. Joás Enoque de Aguiar. José Antônio Schmidt. José Maria Oliveira Vieira. José Pedro da Silva. José Walter de Oliveira. Joveni Sebastião Cândido de Oliveira. Cátia Soares dos Reis Queiroz. Keila Cristina Lopes. Kellen Ribeiro da Silva Faloni. Lion Eucídio Oliveira Lemos. Larice Barbosa Vieira. Leonardo Lobo Amorim. Lilian Núbia Costa e Silva de Souza. Lúcia Helena Correia Matias. Lucimeire Souza de Melo Rocha.
Luiz Vieira. Luísa Cabral dos Santos. Marcelo Cascão Cândido. Marcelo Ferreira de Moura. Marcelo José de Aquino. Marciel Augusto Raimundo Lima. Márcio Gomes Costa. Marcos Pereira Pardinho. Maria Aparecida das Neves Rodrigues. Maria Aparecida de Queiroz. Maria Edna de Oliveira. Maria Perpétua dos Santos. Mário Wilson Oliveira de Aguiar. Morgana Regina dos Santos. Neudo Pedro de Souza. Neuza Campos Conrado. Osvaldo de Jesus Miranda. Otávio Martins de Oliveira Júnior. Palmeron Gomes da Silva. Paulo Henrique Alves Parreira. Paulo Oliveira Lima. Pedro Pereira Montalvão. Raimundo Nonato Ferreira Fonseca. Rangel Francisco Pinto. Raniel Martins Silva. Renato Cavalcante Xavier da Silva. Renato de Camargo Santos. Ricardo Borges de Rezende. Ricardo Cândido Faustino. Robson Andrade de Oliveira. Robson Cândido de Oliveira. Ronan Pereira Pinto.
Rondinelli Leal da Silva. Rubem Nascimento Rodrigues. Sandra Maria Cordeiro de Paiva Cavalcante. Sebastião Melquiades Brites. Sidney Pereira do Nascimento. Soeli Verônica Nenzen. Wagner Rodrigues de Souza. Valdeci Ribeiro da Silva. Valdeci Dias da Cunha. Valdirene Madeira Santiago. Vando Lima da Silva de Jesus. Vilmair das Graças de Carvalho. Vinícius Henrique Pires Alves. Weber Fernandes. Wesley Dias Pedro.
Neste momento, retorno a palavra ao nobre deputado, delegado Eduardo Prado, no exercício da presidência. Vamos conceder a palavra ao contador Valdir Mendonça Alves, que falará em nome dos homenageados com certificado do mérito legislativo. Boa noite a todos e a todas. Nós queremos cumprimentar a mesa nas pessoas do deputado delegado Eduardo Prado e da Sucena Rumer, presidente do CRC, no nome de quem eu cumprimento os demais membros. Inicialmente, nós queremos manifestar a nossa satisfação em estarmos aqui hoje representando os demais homenageados nessa sessão solene. Então, nós queremos agradecer a Deus pela vida e pela saúde, e agradecer a oportunidade, como um profissional da contabilidade, homenageado também nessa sessão solene, representar os demais homenageados. É uma honra para mim, nesses 42 anos de vivência à prática da profissão, bem como há mais de 25 anos na docência superior de nossa área, vivenciar neste dia feliz e honrosa experiência. Eu abro um parênteses aqui para manifestar ainda mais a minha satisfação em ver que um ex-aluno meu, o Carlos, recebe hoje uma medalha. Isso para mim é muita satisfação. De acordo com o nosso Conselho Federal de Contabilidade, a contabilidade, o profissional que fortalece e transforma vidas. Também o nosso Conselho Regional de Contabilidade vem reiterando que valorizar o profissional da contabilidade é defender a sociedade. Pedimos licença ao Conselho Federal para reproduzir a seguinte mensagem que foi postada no dia 25 de abril, onde comemoramos o dia de um profissional que está envolvido em todos os demais negócios do país. Do microempreendedor às grandes companhias, você, profissional da contabilidade, ajuda a transformar a vida de muitos negócios. Seu trabalho colabora para o desenvolvimento das empresas e contribui para impulsionar a economia do Brasil. E isso transforma a vida de muita gente. Parabéns pelo nosso dia. Por iniciativa do deputado estadual, delegado Eduardo Prado, hoje estamos aqui na nova sede da Alego, por sinal, uma linda sede. Pela primeira vez estou aqui passando, participando de uma sessão especial, em homenagem aos profissionais da contabilidade. A oportunidade em que fomos agraciados e estamos aqui recebendo tão importante título honorífico. Em meu nome e também representando todos aqueles que hoje são homenageados, queremos de coração agradecer a honraria recebida e ratificar que continuaremos a prestar este tão importante serviço à comunidade, seguindo os pressupostos de nosso juramento de colação de grau e de nosso Código de Ética Profissional. Assim, para completar a nossa satisfação pelo valioso reconhecimento aqui demonstrado pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, ao também parabenizar os demais colegas que comigo recebem a homenagem, gostaria de ler para todos uma pequena história sobre a atuação deste profissional, o profissional da contabilidade, como atualmente o Conselho Federal de Contabilidade o designa, e que retrata fielmente o que somos. Esse é um escrito de auditoria, de autoria desconhecida, mas recebido há muitos anos de uma colega contadora, Tânia Andrade, à época já agente de orientação empresarial do SEBRAE, que tem o seguinte título: Sem contadores, o Brasil para. Certo dia, já cansado do trabalho, ainda faltava entregar umas declarações pela internet. De um tanto cansaço, debrucei sobre a mesa do computador e, sem querer, adormeci. Em pouco tempo, comecei a sonhar e, em meio a tantos papéis e obrigações do dia a dia, sonhei que todos nós, contadores do Brasil, de forma unânime, resolvemos tirar umas férias por tempo indeterminado. Logo, a notícia virou destaque em todos os jornais, rádios e TVs do Brasil.
A notícia pegou todo mundo de surpresa. O país ficou um caos. Nem eu mesmo imaginaria que aquela notícia poderia causar tanto efeito. E em meio a tanta confusão, os dias foram se passando e agravando cada vez mais a situação do país. De seu gabinete, o presidente da República, com um olhar preocupante, perguntava aos seus ministros o quanto a União tinha em caixa e qual era o superávit primário. Mas, presidente, o pessoal da contabilidade ainda não nos passou os dados, diziam os ministros apavorados. Não contente com a resposta, ele queria saber também como andavam os lucros das empresas financeiras pelo BNDES e ligou para o presidente do banco. Porém, o presidente disse que seria impossível fornecer os dados, pois os contadores ainda não tinham voltado ao trabalho. Sendo assim, nenhuma empresa tinha apurado o resultado de suas operações. Bem perto dali, no Ministério da Fazenda, todos estavam atônitos. Não sabiam ainda quanto tinham fechado o PIB brasileiro do mês anterior. Lá na Receita Federal, um pessoal ficou desesperado, pois ainda não havia caído nenhum centavo na conta do leão, e ele ficou ainda mais feroz. Não houve recolhimento de nenhum tributo. O motivo? Os contadores não apuraram o faturamento das empresas e nem preencheram os DARFs para recolhimento, sem contar que nenhuma declaração foi recebida pela base de dados, ficando impossível cruzar os dados e identificar possíveis fraudes. A mesma coisa aconteceu na Previdência Social, e lá a coisa foi ainda pior, pois era início de mês e não houve recolhimento do INSS. Fato semelhante aconteceu com o FGTS. Também nos estados e nas prefeituras, todos reclamavam o dinheiro do ICMS, do ISS, respectivamente. Muitos serviços paralisaram devido ao fato de as despesas não terem sido empenhadas. Além do que, o repasse dos impostos ficou prejudicado. Faltavam contadores para fazer o serviço. Ninguém sabia ao certo qual era a arrecadação com os tributos. E tudo isto porque nós, contadores, resolvemos paralisar nossos serviços e tirarmos uns dias de folga. Até mesmo o judiciário sofreu com a paralisação dos contadores. Não havia peritos contadores. Muitos processos ficaram parados à espera de algum perito para efetuar os cálculos judiciais. Nas empresas, o caso não foi diferente. Pilhas e pilhas de notas fiscais se acumulavam sobre a mesa, à espera de alguém que as registrasse no sistema e só mesmo o contador para efetuar os lançamentos e registros na contabilidade, entender aquele monte de códigos, CFOPs, CSTs, o método das partidas dobradas e ainda lançar de forma correta no SPED? Muitas empresas simplesmente cancelaram suas vendas, pois ficou difícil sem um contador entender o emaranhado de resoluções, protocolos e alíquotas envolvendo seus produtos. Nas indústrias, as empresas não sabiam mais como alocar os seus custos, nem mesmo sabiam seu custo de produção e nem tampouco o preço de venda. Análise de balanço, nem pensar. Como fazer os dados se os dados estavam desatualizados? As análises não contemplavam as situações reais das empresas. Assim, muitas empresas engavetavam seus projetos de investimentos, sem dados contábeis exatos, não ousavam arriscar seus novos projetos sem terem um norteamento do pessoal da contabilidade. Para as empresas pequenas, que dependiam do contador para tudo, a situação era muito alarmante. Na Bolsa de Valores, sem balanços auditados, as empresas não poderiam ofertar ações na Bolsa. Sem a confiabilidade das informações contábeis, tornou impossível aos investidores identificar um investimento rentável e seguro. As grandes empresas perderam milhares e milhares de dólares. E após tamanha confusão, acordei e respirei mais aliviado. Tinha sido só um sonho, ainda bem que foi só um sonho. Este sonho, apesar de parecer tolo e ingênuo, nos dá uma ideia de como o país pode ser bem complicado
sem o trabalho de nós, contadores. Infelizmente, a sociedade ainda não nos dá o justo valor que merecemos. É lastimável saber que tem gente acreditando que o avanço da tecnologia vai dispensar o trabalho do contador e que os sistemas eletrônicos farão o nosso trabalho. Mas, afinal, quem irá desenvolver os sistemas contábeis? Quem veio primeiro, os sistemas ou a contabilidade? A contabilidade veio primeiro e foi gradativamente se adaptando às inovações tecnológicas. Jamais uma profissão tão antiga e importante para a humanidade será substituída pela tecnologia. Pelo contrário, a tecnologia e a contabilidade andam juntas. Elas se complementam, atingindo a perfeição, a rapidez, a confiabilidade e a transparência das informações de forma inigualável e que o mundo globalizado busca e necessita. Assim, me arrisco a afirmar que sem contadores o Brasil também para. Viva a contabilidade! Muito obrigado a todos pela audiência. Concedo a palavra ao contador Carlos Roberto Fernandes, homenageado com a medalha do Mérito Legislativo Pedro Ludovico Teixeira. Eu quero cumprimentar a mesa na pessoa do deputado delegado Eduardo Prado, o propositor desta sessão solene, que é uma honra para nós receber essa homenagem, né, justa. Como ele bem falou, os contadores estão esquecidos e, de vez em quando, precisam ser lembrados, né? Fico muito feliz por isso. Eu cumprimento, na pessoa da Sucena, caso permita, a todos os convidados, todos os homenageados aqui presentes. Deputado, a gente, primeiramente, quer, assim, te agradecer imensamente por essa honraria, porque a gente sabe que o nosso trabalho é muito digno, o nosso trabalho é muito expressivo para a sociedade e, infelizmente, como o senhor bem falou, a gente vive de uma forma meio esquecida, né, de uma certa participação na sociedade. Então, a sua homenagem traz à tona todo um contexto de valorização profissional que existe aqui na sociedade goianiense. É muito bom ver os amigos, rever os amigos, é uma honra rever o professor Valdir, meu mestre na faculdade, né? Um dia ele falou para mim, se vocês não querem chegar perto do CRC, vocês nem falam, mas lá é a casa de vocês. Eu aprendi que lá é a nossa casa, professor, lá é a nossa casa realmente, nós temos que estar presentes sempre. Professor, falei para ele aqui, o Edson, a minha carteira de CRC é assinada por ele, né? Isso é uma honra muito grande. A nobre colega Sucena, professor Everaldo, quanto tempo lidando na contabilidade. Então, sim, é uma honra muito grande rever os amigos. Se não posso esquecer de alguns, Henrique, professor Henrique está ali. Tudo começou contigo, viu, Henrique? Na nossa comissão lá de Contabilidade Pública CRC 2012. Muito obrigado por ter concedido o espaço devido naquela época. Deputado, eu fiz um esforço muito grande para tentar buscar todo o seu trabalho. Eu não dei conta, sinceramente, eu não dei conta. O seu trabalho, ele avança fronteiras. Você tem feito um trabalho para a sociedade que é digno de aplausos, é digno de todo o merecimento, tanto quando você era vereador, agora como deputado. É uma pessoa que representa todos os ramos da sociedade, não só a área de segurança pública, como é seu nicho, né, principal, mas o senhor olha para a sociedade como um todo. O senhor tem feito projetos que traz para nós, a sociedade goianiense, um orgulho de tê-lo como deputado. Isso é muito digno para nós, muito gratificante. Eu tenho certeza que aqui muitos colegas vão coadunar com a minha opinião. Cargos majoritários te esperam, pode ter certeza. A Prefeitura de Goiânia está aí, nosso Estado está aí. Pode ter certeza que o senhor vai chegar lá, porque eu sou um homem honrado, sou um homem de palavras, e eu sou um homem firme, né? Sou um homem leal
e o senhor não deixa ninguém ultrapassar as barreiras da dignidade, da lealdade do ser humano. Eu fico muito honrado e muito gratificado em ter tido contato com o senhor durante certo tempo e ter tido esse conhecimento a seu respeito, né? Hoje em dia a gente vive num espaço que a gente está sendo aí cancelado, né? Qualquer coisa está sendo cancelado nas redes sociais. O senhor não tem medo disso, o senhor é firme, o senhor impõe, o senhor debate, o senhor luta, né? Isso é uma honra muito grande para a gente. Antigamente tinha um ditado, né? Quem não deve, não teme, né? Hoje, quem não deve também está tendo que temer. Nós vivemos uma sociedade que está um pouco fora do eixo, né? Mas o senhor é um deputado atuante, deputado firme, que atua em diversas causas, na área da cidadania, na área do esporte, na área de proteção dos animais, na área de defesa, né, que nós temos da sociedade como um todo. O senhor foi um grande responsável por diversas ações, inclusive que prendeu o serial killer, né, que matou mais de dezenas de mulheres aqui em Goiânia na época. Então, sim, o senhor tem um trabalho já honrado e valorizado e deve ser aplaudido por nós, contadores, e por toda a sociedade. Muito obrigado por isso, por essa homenagem. De todo o coração quero agradecer. E pode ter certeza que nós andaremos juntos, caminharemos juntos nessa nova propositura, nesse novo espaço que o senhor galga e nessa nova eleição que virá pela frente. Tá? Muito obrigado, e a gente que agradece. Em relação à contabilidade pública, a minha área de contabilidade pública, eu tive a satisfação, professor Valdir, em 2006, estava na faculdade e fui agraciado e contemplado por passar no concurso público, né? Então, tive que sair da faculdade, de fazer uma colação de grau antecipado para poder tomar posse no meu cargo. Isso foi em 2006, final de 2006. De lá para cá, eu tive que me especializar nessa área, onde que eu consegui buscar toda a especialização necessária, MBA, especialização, né, pós-graduação. E eu vou ter que contar um pouquinho da história para os senhores entenderem, né, porque a maioria dos senhores é da iniciativa privada. E no serviço público é um pouquinho diferente, talvez vocês não entendam. A contabilidade pública, a despeito como aconteceu com a Lei 11.638 de 2007, onde trouxe à tona, né, a contabilidade levando para a área internacional da iniciativa privada, né, alterando a Lei 6.404, desculpa, passou naquele momento, em 2007, por uma transformação. Teve que ajustar as normas brasileiras com as normas internacionais. Foi um dos grandes objetivos disso. E no setor público, no início de 2000, né, lá para o início de 2000, começou uma discussão no país. A Secretaria do Tesouro Nacional, juntamente com o Conselho Federal de Contabilidade, começaram a discutir, porque até então não, digamos até hoje, ainda existe esse viés de trabalho, esse pensamento. Mas até então se tinha enxergado que o quê? A contabilidade pública, ela só se preocupava em gastar, só se preocupava com a execução orçamentária. O que o pessoal até hoje, infelizmente, ainda pensa, deputado, é quanto que eu tenho para gastar, quanto que eu tenho para empenhar, né? Quanto que eu tenho de resto a pagar, eles não falam, não. Eles querem gastar, não querem pagar o anterior, não. Ainda tem esse pensamento um pouco errôneo na administração pública. Então, por volta de 2000, aconteceu esse estudo e as pessoas também entenderam que tinha que acontecer com o setor público algo similar que aconteceu com a iniciativa privada. Ou seja, o setor público precisava se preocupar com a contabilidade. Tinha que haver uma ciência contábil aplicada no setor público. Não poderia só pensar em orçamento, só em gasto, só em empenho. E aí começaram a discussão. Na época, foi liderada pelo nosso amigo Paulo Henrique Feijó, que eu tive a honra de conhecê-lo e conviver com ele há vários tempos. E começou uma discussão nesse sentido. Então, vamos fazer o quê? Vamos trazer para o setor público a ciência contábil, porque até então nós tínhamos uma preocupação muito exacerbada pelo gasto, né, por execução orçamentária. E, neste momento, nessa discussão, foi se tratando com as academias, juntamente com o Secretaria de Tesouro Nacional, o Conselho Federal, como eu disse, foi traçando normas, foi traçando objetivos para poder mudar esse foco, porque a contabilidade precisava avançar, o país precisava avançar. E, do jeito que tinha, nossa linguagem não conversava nem com a própria administração interna. Então, nós precisávamos começar a conversar com a administração internacional. Tinha que falar a mesma língua aqui, tinha que se falar a mesma língua nos Estados Unidos, tinha que se falar a mesma língua na Europa, tinha que falar a mesma língua no mundo inteiro. E, nesse contexto, né, até que em 2000
2008 surgiu a primeira norma voltada ao setor público, que é a Portaria 548 da Secretaria de Tesouro Nacional, porque a Secretaria Nacional é o órgão, né, o órgão central de contabilidade pública do país, na esfera federal. E aí, nesse contexto, com essas normas que foram surgindo, avançou-se para uma questão de capacitar todos os entes, seja União, Estado, Distrito Federal, todos os municípios do Brasil. E eu tive a grata satisfação de ser convidado para participar do Conselho Federal de Contabilidade. A minha amiga Edna, a doutora Edna, que me convidou para ir para lá na gestão do nobre colega Henrique. E, chegando lá, na primeira sessão que eu fui participar, me elegeram presidente da Comissão de Contabilidade Pública. Nós tivemos todo um trabalho, nós tivemos todo um contexto de luta, de buscar, porque a gente sabia que estava essa mudança para vir, e a gente sabia a realidade do Estado de Goiás. Era muito crua, muito dura. Era uma situação drástica naquele instante. E a gente precisou se capacitar, né, com a valorização que o Henrique me deu. A gente buscou as melhores capacitações pelo país com os melhores professores. Doutor Lino, doutor Paulo Henrique Feijó, diversos professores, nós tivemos a capacitação, doutora Selene, né? Então, a gente buscou a capacitação para este momento, porque sabia que logo em seguida ia acontecer. 2014 tinha que se entrar em pauta uma nova norma, e o Estado de Goiás estava aquém, muito aquém disso acontecer. Pois bem, em 2015, por obra do destino, né, eu me vi dentro da Secretaria da Fazenda. Foi um momento em que a coisa apertou, o Tribunal de Contas exigiu bastante dessa mudança, não tinha mais como esperar, porque 2014 já tinha começado, 2015 não tinha sido feito nada ainda. E aí quis Deus me dar essa missão. Ninguém quis assumir a bomba e me convidaram. E eu acho que eu sou normal, eu não fui normal, né? Eu aceitei diante da situação que tinha. Era uma situação drástica, totalmente drástica. Não tinha sistema que comportasse as novas normas, não tinha pessoal, não tinha nada, né? E nós fomos. Eu sou movido a desafio, falei, vamos lá, encarar essa. Pois bem, mudamos. As duras penas. Um sistema começaram a ser construído. Começou em 2015 um sistema a ser construído. Um sistema que ia adaptar e receber todas essas novas normas. E, nesse contexto, sem gente, sem pessoal, sem maquinário, sem nas condições mínimas, a gente conseguiu, no final de início de 2016, 1º de janeiro de 2016, colocar esse novo sistema no ar. O professor Everaldo conhece bem esse sistema, né, professor? Mas sistema é feito por técnico, só que esse não foi feito pelo técnico, esse foi feito pelo contador. O técnico de informática apenas construiu a tecnologia e as condições para ser efetivada. Toda a parametrização teve que ser feita pelo contador. E aí, diga-se contador, eu e outro colega, nós fizemos toda a parametrização do sistema. E, nesse contexto de mudar toda essa norma, nós conseguimos colocar no ar um sistema que não funcionava direito, não estava totalmente parametrizado, não tinha nenhum relatório disponível. O primeiro relatório, professor Valdir, de receitas do Estado, vai sair em outubro de 2015, 10 meses após o sistema entrar no ar. Pensa você o caos que estava o Estado, mas nós precisávamos mudar. Houve a mudança, houve a coragem, nós enfrentamos, com o apoio da direção da Secretaria da Fazenda. Nós colocamos, esse sistema vigorou, né, está vigorando até hoje, então foi o pontapé inicial de todo um contexto, de toda uma mudança que existiu até então. Hoje nós temos o Estado de Goiás já valorizado, está entre dos melhores no nível nacional, no ranking de informações contábeis, graças a toda essa loucura que foi feita lá atrás, e todo o avanço que foi feito de lá para cá. Então, foi uma missão dura, missão cumprida, que está feita, o sistema está funcionando perfeitamente. Foi foi trocar o pneu do carro, mas não foi trocar o pneu com o carro, não, Edson, foi trocar o pneu do carro a 100 por hora. Foi trocar o pneu do carro a 100 por hora. Nesse meio tempo, a gente teve a oportunidade de implementar a sistemática da conta única. Está previsto, né, na Lei 4.320, nós aproveitamos e implementamos junto a sistemática da conta única. Porque, até então, tinha-se uma aberração, professor Valdir. Eu nunca vi uma aberração dessa na contabilidade, ciência contábil. Alguém pode pesquisar depois aí, chamado conta centralizadora. Duplicava-se valor. Tirava-se dinheiro dos órgãos, mas não dava baixo na disponibilidade dos órgãos. Era a maior aberração que eu já vi na minha vida, em ciência contábil. Então, conseguimos implementar, junto com o sistema de contabilidade,
à sistemática da conta única vigente no Estado atualmente. Hoje, qualquer usuário da contabilidade pode procurar e identificar quanto que cada município recebeu, quanto que cada município tem recebido de ICMS, de IPVA. Procuramos fazer de uma forma mais transparente possível para que a sociedade se beneficie do nosso serviço, que a contabilidade tem essa missão, né? Então, foi um trabalho árduo, que a gente começou em 2015, 2016, colocamos no ar, e a coisa continua até hoje, vigorando e só aprimorando. Nós ficamos muito tempo aquém no Estado de Goiás, né, sem implementar isso. Depois disso, também, nós tivemos prazer, eu falo um prazer, porque quando a gente faz com amor. Quem é professor, que muitos sabem, né, faz com amor. Colocaram no Estado pessoas que vieram da iniciativa privada, que as pessoas não sabiam o que era resta pagar, delegado. Não sabiam o que era empenho. As pessoas caíram de paraquedas e colocaram para responder como contador nos órgãos. E a gente teve que pegar esse pessoal, muitos começaram a me procurar, porque eu já não estava mais à frente do Estado de Goiás. Muitos começaram a me procurar, e eu tive que pegar esse pessoal praticamente na mão e ensinar. Fizemos 2 cursos, 2 capacitação para eles, em torno de 60 horas de curso para esse pessoal. Hoje eles têm as condições mínimas de trabalho. Só que, deputado, diante de tudo isso que acontece, o contador no serviço público nem existe. Existe hoje porque nós tivemos também a oportunidade de criar um cargo, porque não tinha um cargo, né? Aliás, não tem um cargo de contador. Nós criamos um cargo comissionado para separar, porque o contador ficava lá de trás, debaixo da escada, escondidinho. Mas na hora de assinar era ele. Então, nós conseguimos criar, né, na segunda etapa da reforma administrativa de 2018, nós conseguimos criar um cargo de assessor contábil, né? Mas não é o cargo de contador. Tem que ter um cargo efetivo de contador, tem que ter a carreira de contador. E a nossa luta vai continuar no sentido de valorizar o contador, de valorizar a quem presta um serviço essencial para a sociedade. É graças a esse contador que não é valorizado, que não é reconhecido, que hoje o Estado de Goiás tem as melhores informações. Faz um trabalho brilhante, só que não tem valorização. E nós queremos, deputado, nós queremos continuar com a nossa luta, nós queremos continuar buscando valorizar o contador do setor público, porque, infelizmente, ele ainda está desvalorizado, está esquecido na administração pública. Nós conseguimos, para poder dar um meio de valorização mínima, uma gratificação. Mas, pasme, deputado, qualquer um aqui, se for amigo de um ordenador de despesa, de um presidente secretário, pode virar um gerente. Não precisa de conhecimento de resta pagada, não precisa de conhecimento de empenho, não precisa de conhecimento de nada. E vai virar gerente, vai ganhar uma gratificação bem razoável. O contador, ele precisa ser contador efetivo, quadro de carreira no Estado, né? Ele precisa passar por um processo meritocrático, ele precisa ter cadastro no CRC, ele precisa ter experiência de 2 anos, e a gratificação dele é a metade da gratificação de uma pessoa que entra no serviço público. Então, a nossa luta tem que continuar, nós vamos continuar, nós vamos procurar valorizar todo esse contador, porque a gente não pode deixar cair naquilo que hoje é um descaso, de forma inexplicável, de forma injustificável. Nós tivemos todo o apoio político de todas as entidades, mas quando chegou na parte técnica, sentaram-se nos processos. É injustificável o que foi feito. Nós vamos continuar a nossa briga para valorizar o contador, valorizar quem trabalha no setor público. Então, essa história é um pouco longa para vocês entenderem como é que é o contador no setor público. Eu quero despedir aqui, agradecendo a todos pela presença, parabenizando a todos os nobres colegas contabilistas que fazem a sociedade mover. Ai, que seria da sociedade sem um contador, né, professor Valdir? O que seria sem nosso trabalho árduo, competente, que faz as empresas agirem, que faz as empresas crescerem, que faz a administração pública crescer também. Nós temos que mudar esse viés, mudar esse foco, porque, infelizmente, só se preocupa em gastar. Eu posso gastar? A pergunta é, eu posso gastar? Eu tenho empenho para gastar? A pergunta sempre é essa. O trabalho do contador ainda não está no ponto que deveria estar, que é de dar as informações para que o meu ordenador de despesa tome as decisões corretas. Ele tem que tomar as decisões, assim como no iniciativa privada, baseado em dados fidedignos, dados tempestivos. E é essa a missão que nós temos na contabilidade do setor público, e é isso que nós vamos buscar, continuar buscando.
Então, muito obrigado a todos, parabéns a todos os nobres colegas, que a gente continue firme nos nossos propósitos, seja no setor público, seja na iniciativa privada. E assim, deputado, já passou da hora, nós não temos um representante no meio político. Já falei isso várias vezes, isso, nós temos que achar um meio de colocar representantes nossos na sociedade. A gente só se preocupa em ficar com escritório, só se preocupa em ficar fazendo imposto de renda, só se preocupa em fazer a nossa parte. Mas nós temos que unir nesse sentido. Nós precisamos ter um representante na Câmara Municipal, precisamos ter um representante na Câmara, né, aqui na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal. Enquanto nós temos certeza, o nosso representante é o delegado Eduardo Prado. Muito obrigado, deputado. O senhor nos representa com muita honra. Pode ter certeza que as portas da sociedade, da sociedade contábil aqui, já está aberta para o senhor se precisar. O senhor fez muitos amigos aqui e conte conosco nessa jornada. Muito obrigado. Quero agradecer a todos e, né, colocar aqui, Carlos, o meu mandato à disposição dos contadores públicos. Sabe, da luta, né, dentro do sistema, né, do Estado, nós já estudamos sobre isso, né, os projetos, junto com a Érica, e a gente sempre luta. Os projetos para valorização dos contadores no Estado travados, né, dificuldade de prosseguir, de continuar. Mas a gente sempre tem que lutar, né, porque o Estado, principalmente nós que somos deputados independentes, que não precisamos de cargo no governo, que eu falo o que eu penso, luto pelo que eu acho que é ideal e, às vezes, pago o preço caro por isso, mas a maneira que meu pai, Valdir do Prado, me ensinou a ser. Acho que muitos conheceram meu pai aqui, que foi vereador de Goiânia. Meu avô foi prefeito de Silvânia, Adonias Lemos do Prado. Eu tenho uma família fiscal, são auditores fiscais. Meu avô que fundou a FEGO. Então, eu digo que a gente sempre tem essa defesa. Sou defensor dos servidores públicos. Eu quero agradecer aqui a Érica Moreira Castilho, que está ali atrás, que foi até o nosso gabinete, né, Érica, pedindo para que nós fizéssemos essa sessão, agradecer a todos os contadores públicos e também da iniciativa privada. E aqui, nesse presidente, nesse andar aqui de homenagens, eu fiquei muito emocionado, né, porque uma das homenageadas chegou para mim e falou: eu tenho gratidão pelo senhor, porque eu sou prima de uma das vítimas do serial killer, que sussurrou ali no meu ouvido. Ou seja, então eu relembrei uma grande investigação que salvei aqui com a minha equipe, nunca deixo disso, com outros colegas, que a gente é uma força-tarefa, mas a gente teve uma participação muito importante na investigação. Então, eu fiquei emocionado, porque ele relembrou algo que marcou a minha carreira, né, deu a projeção internacional, foi a prisão do Tiago, que matou cerca de 100 mulheres em Goiânia. Depois, nós recebi, né, a Ismênia Vieira Marengão, né, que é a contadora da Moriá Contabilidade, que foi a minha contadora como vereador e como deputado. E minha conta não foi rejeitada, graças a Deus, né, na conta de campanha. E ela conheceu meu pai, Valdir do Prado, né, que antes de morrer, há 2 anos atrás, indo para a UTI após uma infecção de uma cirurgia simples, né, disse que o sonho dele era me ver deputado estadual. No outro dia, meu pai morreu às 8 horas da manhã. Então, eu fui para a campanha sem um dinheiro, sem recurso, sem dinheiro para pôr combustível no carro. Zero. E a Ismênia é testemunha disso, né, porque nem ela eu paguei, né, estou devendo até hoje, né, então tem que pagar. Então, ela foi minha contadora de vereador e deputado. E aqui eu já conheci aqui contador até do meu amigo Glauchin, que agora eu já estou revelando aqui o dinheiro, tá? Estou vendo aqui, vou depois conversar com você, né? E estou vendo contadores aqui de municípios, secretários, tem contabilidade da área médica também, né, presidente, aqui renomados, cooperativa. Uma coisa eu tenho certeza, viu, Carlos, que eu fiz, além de muitos amigos, eu não vou ter problema mais com, né, questão do imposto de renda, nem contabilidade da campanha, né? Estou tranquilo. Mas eu quero agradecer a todos vocês pela presença, dizer que estou aqui à disposição, agradecer a minha equipe na pessoa da Erli Paula, que é a nossa chefe de gabinete, agradecer a todos aqui que estiveram presentes, familiares, né, as pessoas que estão nos vendo aí na TV Alego, agradecer aqui também ao cerimonial na pessoa da Nena,
né? Eu queria uma salva de palmas para os servidores da Assembleia, por favor, para a nossa equipe também aqui, o Gabinete 106, que não, eles estão aqui diariamente aqui dando a vida, e também os policiais legislativos que estão aqui, que eu sou representante também. Então, quero agradecer a vocês e dizer que estou à disposição. Na política, mais do que voto, apoio, né, que parlamentar a gente tem que ter relacionamento. Né? O que eu digo, né, Ismênia, a gente se tornou amigos e eu digo que a gente tem que ter relacionamento, porque cargo é passageiro. Esse bote de deputado aqui não vale nada, porque se Deus quiser tirar minha vida, eu saio dali, ele tira minha vida daqui de 1 segundo. Então, poder não vale nada. E esses dias, um amigo meu tem um patrimônio de R$1 bilhão e me ligou de São Paulo, um grande empresário. Eduardo, dinheiro não vale nada. Eu falei, realmente não vale. Por que você está dizendo isso, meu amigo? Não, porque meu filho tem 6 anos e está com câncer no cérebro. Eu queria vender tudo que eu tinha, daria tudo para trazer a saúde do meu filho. Então, os 3 King Air que eu tenho, o iate que eu tenho, as 4 casas em Miami, as mais de 20 fazendas, para mim não significa nada agora. Que eu queria a saúde do meu filho de volta. Então, o que eu digo para vocês falando isso aqui? O que importa para a gente é ter relacionamento. Então, mais do que um deputado e um delegado de polícia, me tenham como amigo. Meu gabinete está aberto, se eu estou deputado, se eu vou me tornar deputado, ou se vou voltar para a Polícia Civil, ou quem sabe também voltar para a faculdade e fazer o curso, né, de virar um contador também, né? Então, enfim, quero agradecer a presença de vocês e dizer que vocês têm aqui um grande amigo e me coloque nas orações de vocês, na reza, enfim, independente de religião, é o que é mais importante para mim, para minha equipe, para minha família. Assim sendo, eu quero dizer também, só para encerrar, dizer que nós vamos tirar uma foto com todos aqui perfilados aqui de frente para cá, para a gente colocar no site, e também dizer que as fotos estão à disposição, disponíveis, acabando a sessão já no site da Assembleia Legislativa. Todas as fotos foram tiradas pelos nossos fotógrafos, é isso, meu irmão? Estarão disponíveis meia hora? Meia hora, o prazo dele passar o chip ali para o computador, e aí já estarão todas disponíveis para que a gente possa baixar. Assim sendo, eu encerro a presente sessão, agradecendo o comparecimento das autoridades, demais pessoas que vieram a brilhantar esta solenidade, e convoco outra solene para amanhã às 9 horas. Está encerrada a sessão, volte com Deus e obrigado pela presença.